Amém. Marquinhos, está com você. Amém. Deus que ajude. Obrigado pelo convite, Luan. Obrigado por essa oportunidade aí. Agora nós estamos convidados aqui de longe, mas quem sabe numa outra oportunidade nós estamos aí pertinho. Leva a família toda. No final eu vou chamar eles. Vocês não conhecem nossos pequenos ainda, né? Talvez só por foto, Facebook, mas tem o Pedro. Não sei se tem alguém que não me conhece. Meu nome é Marcos. Eu sou pastor auxiliar aqui na Igreja Cristianismo Decidido, em Ponta Grossa. Tive um ano com vocês, auxiliando, fazendo o estágio de seminário. Foi um ano muito especial na nossa vida, muitas lembranças boas, um tempo muito gostoso de servir ao Senhor junto com vocês, irmãos queridos. E nós terminamos o seminário, viemos para Ponta Grossa. Temos 2 filhos hoje, o Pedro, de 6 anos, e a Heloísa, que completa 1 ano no dia 17 agora. Então, daqui 12 dias, ela completa 1 ano de vida aí, vai ser 1 ano na quarentena. Mas Deus sabe um de muitos que virão pela frente ainda, né? E estamos aqui, servindo ao Senhor em Ponta Grossa, no Paraná. E é um prazer trazer para vocês esse tema nessa noite, um assunto de extrema importância. Particularmente, eu creio, um tabu que precisa ser quebrado muitas vezes, né, na igreja. A gente precisa falar a respeito disso. A gente precisa trazer informações, a gente precisa abrir a palavra de Deus e mostrar a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, biblicamente, o que nós podemos entender a respeito disso, da pornografia, da sexualidade. É um assunto que precisa ser tratado exatamente aqui, debaixo da luz das Escrituras e debaixo da graça de Deus, né? E algo é muito importante nos dias de hoje. Eu não vou perguntar para todos nós quem já teve contato, mas se nós pensarmos hoje, nos dias de hoje, principalmente, onde a tecnologia é algo que tem um viés muito bom, mas ao mesmo tempo traz muitas coisas ruins para a vida das pessoas, é muito fácil você ter contato com a pornografia nos dias de hoje. Basta você abrir uma página, muitas vezes, e um pop-up pula na tela e você olha aquilo e fala, meu, e fecha aquela janela, né? Foi exposto a isso. Antigamente não era assim, mas hoje tem uma exposição muito maior. E junto com essa exposição, ela traz toda a carga pecaminosa que há dentro dessa situação que é a pornografia. Eu quero começar trazendo hoje à noite alguns dados que eu pesquisei, e esses dados talvez eles não são tão atuais. A fonte que eu encontrei é do ano de 2018. Então eu busquei algumas pesquisas para poder falar a respeito. E uma plataforma específica de vídeos eróticos trouxe os dados dela para as pessoas através de estatística. Para você ter uma ideia, ela disse que só nesse site 81 milhões de visitantes passam todos os dias. É bastante gente, né? Todos os dias, por dia, 81 milhões de pessoas. 28,5 bilhões de visitantes no ano inteiro. 24 bilhões de pesquisas. Para você ter uma ideia, trocando em miúdos, o que isso significa, são 50 mil buscas por minuto. Então, imagina que a cada minuto, 50 mil buscas. Em um site apenas. 800 buscas a cada segundo. Então, se a gente for parar para pensar, nesse exato momento, 800, 800, 800, 800. A cada segundo, existem 800 buscas apenas em um site. Para você ter uma ideia, essa plataforma que eu estou falando para você relata que a cada 5 minutos, trazendo assim de uma forma bem prática, a cada 5 minutos ela transmite uma quantidade de dados maior do que os conteúdos inteiros da Biblioteca Pública de Nova York. A cada 5 minutos. O que significa isso, Marquinhos? Essa biblioteca tem 50 milhões de livros no seu acervo. Ou seja, a cada 5 minutos ela movimenta a mesma quantia de dados que essa biblioteca tem, 50 milhões de livros no seu acervo. É muita coisa. É muita pesquisa, é muita busca. E, de fato, a gente precisa quebrar um tabu nesse assunto. É um assunto que talvez não é tão fácil de falar, tão delicado de falar, porque é difícil a exposição, é difícil você falar, não, eu faço isso, eu preciso de ajuda nesse sentido. E ele está muito mais próximo do que nós pensamos. Talvez a gente tenha um conceito
errado de dizer, não, o cristão não tem a luta com a sexualidade, com a pornografia. O cristão não luta com isso. O cristão casado não luta com a pornografia. Será? Será de fato que não luta? Será que enquanto o jovem é solteiro, ele tem essa dificuldade, mas depois que ele casar, isso vai se tornar um pouco mais fácil na vida dele? Será? Essa é uma realidade muito mais próxima do que nós imaginamos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode perguntar ao longo do caminho aí, tá? E não sei se vocês estão ouvindo bem também, dá um joinha aí, que daí eu já sei. Beleza. Você quer ver o que eu estou dizendo para você? O quão próximo isso está de nós, muitas vezes? Eu fui a um site em minhas pesquisas, que é o site do Voltemos ao Evangelho, não sei quantos conhecem, mas eu gosto bastante do conteúdo que eles têm lá. E eu encontrei essa história lá, que ela diz assim, um homem relatando. Depois de 3 anos de casado, minha esposa acordou no meio da noite e se deu conta de que eu não estava na cama. Ela caminhou até a nossa sala de estar e tão logo ela olhou para a TV e eu mudei rapidamente de canal. Ela começou a me questionar acerca do que eu estava assistindo, porque eu não estava na cama, porque eu mudei imediatamente de canal. Ela perguntava repetidas vezes sobre isso. Você luta com a pornografia? E quanto mais ela perguntava, mais intensa a conversa se tornava. Então, eu neguei tudo, o rapaz disse. Eu disse que só estava passando pelos canais. Eu discuti com ela acerca do que ela viu e o homem convenceu. Ele diz, eu a convenci de que eu não sofria com a pornografia. Ela não tinha nada com o que se preocupar. Eu estava mentindo. Nessa época, eu não sabia, mas aquela noite seria a primeira de muitas oportunidades que eu tive ao longo dos primeiros 10 anos de casamento. Ele tinha 3. Foram mais 7 anos depois desse ocorrido. A primeira de muitas oportunidades em 10 anos para ser honesto com ela sobre o meu vício em pornografia. Agora, detalhe, ele conta. Eu era um pastor e pastores não sofrem com pornografia. Pelo menos nenhum pastor que eu conhecia lutava com isso. Eu me sentia sozinho. A verdade é que eu não estava sozinho. Eu tinha amigos com quais eu poderia conversar. Eu tinha parceiros de confiança para quem eu mentia. Havia outros pastores de quem eu fugia quando questionado acerca de pecados sexuais e lutas. Você luta com isso? Você luta com isso? E aquele homem fugia. Na minha mente, as minhas intenções eram boas. Eu estava tentando proteger meu casamento. A realidade é que a pornografia estava me contando mentiras. E eu estava comprando todas elas. Dada a quantidade de pessoas que sofrem com isso, nós não falamos o suficiente, nem de perto. Não falamos sobre isso muitas vezes em nossas famílias, não falamos sobre isso em nossas igrejas. Pensamos que evitar o assunto faz com que ele vá embora. Estatisticamente falando, mais de 50% dos homens que estão lendo esse texto, ele diz, foram expostos à pornografia recentemente. E não é somente um problema de homens. Esses dias eu fiz um curso para homens. Eu achei muito interessante uma parte do curso, especificamente, fazendo um parênteses aqui, em que a psicologia hoje trata muitas coisas como problema, quando na realidade ela é um pecado. E a palavra não pode ser mudada, porque quando a gente olha e fala, não, essa pessoa tem um problema. Não, ela tem um pecado. O tratamento das duas coisas são diferentes. E ele fala aqui que 50% dos homens que leram esse texto foram expostos à pornografia. E não somente um problema de homens. Cerca de 30% dos usuários de pornografia online são mulheres. 30% são mulheres. Grande parte das pessoas que sofrem com esse pecado, não com problema, de pornografia e masturbação, já tentaram de tudo. Não, eu já tentei, eu já busquei fazer uma coisa, já fiz isso, já fiz aquilo, mas não conseguem uma saída. Talvez esse seja um pequeno panorama de quão importante é esse assunto, né? O quão delicado e o quão necessário ele precisa ser tratado, trabalhado à luz das Escrituras. A pergunta que fica é o que a palavra de Deus, o que a fé cristã tem a dizer a respeito disso? E qual seria a melhor estratégia para vencer
esse pecado e não um problema na nossa vida. É sobre esses dois assuntos que eu quero trabalhar com vocês. O que a fé cristã fala a respeito e qual seria a melhor estratégia para vencer esse pecado. Vamos começar pensando então sobre o que a palavra de Deus fala nesse assunto? Eu vou pedir ajuda para vocês lerem comigo alguns textos, tá bom? Então, se você quiser ler um, você abre o microfone, a hora que eu disser o texto para você, você fala, eu leio. Pode ser? Vamos lá, então. Quem lê Gênesis, capítulo 2, o versículo 24? A Luan lê para nós, por favor? Tá bom, Gênesis 2, 24. O outro texto que nós vamos ler, espera só um instantinho, eu falo, daí na sequência a gente lê eles todos. Êxodo 20, 14. Quem pode ler, por favor? Êxodo 20, 14. Ok, a Cris lê para nós? Tá. Mateus 5, 27 e 28. Maravilha. O Vini lê Mateus 5, 27 e 28. E o último texto, Gálatas 5, 16. Show de bola. Maravilha. O Igor lê para nós. Então vamos começar lá por Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Pode ler para nós, por favor. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Muito bem, obrigado, Luan. Um texto bem conhecido, né? Por essa razão, deixa o homem pai e a mãe, se une à sua mulher e então se torna uma só carne. Aqui ele já traz uma sequência que a gente percebe que ela é importante. Deixa o homem pai e mãe, depois une-se à sua mulher e por terceiro se torna uma só carne. Pensando em sexualidade, essa é a sequência. Deixa seu pai e mãe, não quer dizer que você abandona eles, vira e nunca mais olha para eles, não é isso. Mas você constitui uma nova família e aí sim vem a sexualidade. A sexualidade como algo que Deus criou. Esse é o ponto aqui. O texto fala que Deus criou a sexualidade. Se tornam uma só carne. Ele dá uma ordem para o povo e fala assim, para Adão e Eva, multipliquem-se, encham a terra, subjuguem. Essa é a ordem de Deus. O plano perfeito de Deus para nós é a família. Que nós sejamos família, que nós constituímos famílias fortes. Aí vem a questão de deixar o pai e a mãe, o casamento e depois a relação sexual. Deus fez um plano perfeito. Quando ele criou o ser humano, ele falou que viu que aquilo que ele fez era muito bom. O plano dele é perfeito. Quando Deus criou todas as coisas, ele viu que o homem era bom. Faltava uma coisa, que era a companhia. Todos tinham, menos o homem. Então ele fez a mulher, auxiliadora idônea, que está ali junto, do lado, ajudando, apoiando, aguentando o rojão quando é necessário, na alegria, na tristeza. Sem Covid, no Covid começou a tossir uma, a outra tosse junto. E aí nós vamos na sequência, é o que a gente está vivendo aqui em casa. Deus fez a família, o plano de Deus perfeito para nós é a família. Agora pensa comigo, aonde que Satanás causa o maior estrago nessa questão da sexualidade? É justamente no centro da família. É justamente no relacionamento entre o marido e a esposa. É justamente na sexualidade, porque ele pode pegar especificamente um filho, uma situação aqui e ali, mas quando ele consegue minar isso no centro do relacionamento entre marido e esposa, ele destrói a casa inteira. E essa é uma área que nós somos vulneráveis. A partir do momento em que ele atinge o núcleo da família, o relacionamento conjugal, ele destrói a casa. E a pornografia é, de fato, uma obra de Satanás que tem como objetivo corromper um plano que Deus fez de forma perfeita. E nós, com as armas certas, precisamos combater isso. Amém? Vamos continuar? Vamos para o segundo texto? Olha lá comigo, então, Êxodo 20, 14. Quem vai ler, por favor? É um texto gigante. Não cometa adultério. Não cometa adultério. Muito obrigado. Falou de cor, Alice, viu? Que chique. Não adulterarás. Jesus aqui, vamos para o próximo texto, porque um tem conexão com o outro. Então, quem ficou com Mateus 5, 27 e 28, pode ler, por gentileza. Vocês ouviram o que lhes foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para a mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha o que Jesus faz. Ele pega um mandamento dos 10 mandamentos da lei de Moisés e repete esse mandamento no Novo Testamento.
ele reitera esse mandamento, mas não só fala sobre ele de novo, como traz ele a um novo patamar. Ele está dizendo para você, não adulterarás. Mas o adultério em si não é apenas o ato físico consumado, mas é um ato que é intencional quando o ato, a intenção de fazer isso, e é um ato mental. Quer ver? Vou fazer um parênteses aqui. Não sei se vocês sabem a diferenciação entre pecado e tentação. Mas, basicamente, pecado e tentação é o seguinte. Imagina, então, que chega... Vou falar para os homens. Imagina que chega uma mulher, uma dona qualquer lá, com um convite na sua mão. E ela entrega esse convite na sua mão. Você abre esse convite e lê ele e precisa responder ali na hora. Você tem duas alternativas. A primeira alternativa é responder de maneira positiva, não, sim, eu vou. Você fala isso para aquele convite. Ou você fala, não, não quero. E se for necessário, você pega o convite, joga ele para o lado e sai no pinote, corre. Você tem essas duas alternativas. Isso é a tentação. A tentação é um convite ao pecado. E você tem a oportunidade de responder sim ou não para a tentação. Pensa que você está dirigindo o seu carro num dia de 35 graus e você olha para o lado e vê uma pessoa com aquela roupa desse tamanho, porque eu acho que no verão o tecido é mais caro, né? Deve ser, não é possível. Então, tem mulheres que andam com pouco tecido porque, sei lá, a inflação deve deixar ele mais caro, então você não consegue comprar uma roupa um pouco maior. Quando você olha para aquilo, você tem a possibilidade de virar o rosto e continuar dirigindo e falando, não, estou concentrado aqui, Jesus me ajuda a vencer isso. O Senhor não deu tentação maior do que eu possa suportar, mas o Senhor me deu escape, eu estou correndo atrás do Senhor agora para buscar esse escape. Ou você pode olhar de novo e com a intenção no coração, você cometeu adultério. A tentação é o convite ao pecado. E nós podemos responder, cedendo à tentação ou não. Ela é um alerta, ela é uma sirene que toca ali e você pode correr. Por exemplo, um pensamento meu, pessoal, a respeito de José. Pensando na história de José lá em Gênesis. O texto fala que ele correu da esposa de Potifar. Ela era esposa do oficial do faraó, do capitão da guarda. Eu imagino que deveria ser uma mulher bonita, uma mulher atraente. E José correu, sim, porque ele era obediente a Deus. Mas eu penso comigo que ele também era ser humano. Queridos, todos nós temos dentro de nós todo o potencial para o pecado. O Luan tem de uma forma, assim como o Igor tem, assim como eu tenho todo o potencial para o pecado dentro de mim. Vocês creem nisso? Se nós olharmos o pecado herdado, que vem lá de Adão, ele não fala que pastor Marcos tem menos potencial do pecado do que o Luan tem. Não, todos nós temos no nosso coração. A diferença é a resposta que nós damos a esse convite. É nós corrermos, é a gente fugir, é conhecer a nossa carne, conhecer o pecado que habita em nós e tchau, fui. Paulo tinha essa luta. Paulo fala lá, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Eu imagino ele assim, sabe, pensando com si mesmo, essa é a luta da carne que ele tinha todos os dias. E nós temos também. Talvez algumas pessoas tenham uma inclinação maior para algumas situações e outros para outras. Mas todos nós temos essa luta dentro de nós. Certo? Então eu falei que eu ia fazer um parênteses e explicar a diferença entre o pecado e a tentação. O texto está falando ali sobre adultério. Jesus traz de uma forma diferente. Ele está falando assim, o adultério não é simplesmente físico, é você chegar e consumar aquele ato. Mas a intenção do seu coração já faz com que você adultere. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós temos o potencial para o pecado dentro de nós, mas a gente fala, não, mas eu não sou assim. Ah, eu sou forte o suficiente para vencer isso. Ah, eu consigo ficar de noite sozinho assistindo televisão e eu não tenho problema com isso. Ah, a hora que eu quiser eu paro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, em amor, não consegue. Ah, eu sou forte. Não é forte, é fraco. Sem a ação do Espírito Santo, nós não somos. Nós precisamos de ajuda. E aí que entra o texto seguinte, que é Gálatas 5,16. Quem vai ler para nós, por favor? Eu.
Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Muito obrigado. Olha que interessante o que Paulo está dizendo. Vivam pelo Espírito e de forma alguma satisfarão o desejo da carne. Essa luta entre carne e espírito é algo que acontece todos os dias na nossa vida. Eu lembro de uma imagem que eu vi uma vez de uma mulher comendo compulsivamente um macarrão, assim. Então ela pegava aquele macarrão com a mão e estava assim jogando na boca, e caía macarrão para o cabelo e macarrão para o pescoço. E embaixo tinha uma frase que dizia assim: carne versus espírito. Vence quem você alimenta mais. E realmente, vence quem nós alimentamos mais. Não quer dizer, eu não creio que nós perdemos o Espírito Santo, eu não creio que o Espírito Santo saia de nós, mas sim que ele vai ficar com espaço desse tamanho lá dentro, se nós demos espaço para a carne agir nas nossas vidas. O que é alimentar o Espírito? É buscar um relacionamento mais próximo com Deus. É saber que Deus é alguém próximo de você, é orar sem cessar, como Paulo ensina. Você está no trânsito, você está falando com Deus. Você está na situação específica da sua vida, você vai buscar Deus a direção. Os filhos estão passando, igual no começo da semana, nós passamos dificuldade aqui, porque daí estava todo mundo fechado, segunda-feira. É a gente chegar diante de Deus, dobrar os joelhos e falar: Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o que está passando aqui. É pensar em uma situação de pornografia dessa, se ajoelhar diante do Senhor e falar: Deus, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o desejo que eu tenho de vencer isso na minha vida. E eu preciso do Senhor. Se alimentar do Espírito é um relacionamento com Ele. É cultivar um tempo de oração. É ter um bom tempo de devocional, de meditação na palavra de Deus. Por isso que esse assunto é um assunto importante de nós trabalharmos à luz da palavra de Deus. Porque é somente pelo Espírito que a gente consegue vencer uma luta como essa. Porque é uma luta da carne versus o Espírito. É uma luta de um inimigo que não está contente com o plano perfeito de Deus, que é a família, e ele quer destruir isso. E ele quer minar ali no meio a discórdia e arrebentar a família. Mas, além de ser um assunto que é importante sim de trabalhar a palavra de Deus, é um assunto que a gente precisa trazer, como eu falei, de uma forma prática. Tudo bem, Marquinhos, eu entendo a luta que eu tenho, eu entendo isso que você está me falando, mas e agora? O que eu faço? Se essa palestra terminasse agora, o que eu faria da minha vida? Eu sairia daqui e iria ler esses textos de volta. Sim, já é um bom começo, mas eu vou dizer um pouquinho mais para vocês. Em primeiro lugar, masturbação e pornografia são perversões egoístas da sexualidade que Deus criou. Essa é a palavra. Uma perversão egoísta. Esse não é o plano original de Deus para a família. Como eu disse, isso é uma armadilha de Satanás que rouba aquilo que Deus criou para ser perfeito. A Bíblia não fala especificamente sobre esse assunto da masturbação, porém ele fala muito sobre a sexualidade. Eu lembro quando eu estava no seminário que eu tinha 2 monografias para fazer, e uma delas era a sexualidade nas cartas de Paulo. Ou seja, tem muito conteúdo que Paulo fala a respeito disso. Então a Bíblia fala a respeito de sexo, sim. A maioria das pessoas acham que é para você ter prazer, para você conseguir prazer, e esse é o ponto, não é? Deus criou para que eu ofereça prazer, para que eu satisfaça outra pessoa. A questão não é receber, mas é dar. E por isso que a masturbação se torna uma prática egoísta, uma perversão egoísta daquilo que Deus fez. E, em segundo lugar, masturbação e pornografia promovem uma imagem ilusória da sexualidade. Quer ver? Eu vou pedir para você abrir o microfone aí e eu vou perguntar para você quem aqui gosta de filme de super-herói. Você gosta de filme de super-herói? Fala para mim aí, por favor, participa comigo, quem que é o seu super-herói favorito? Eu quero saber quem é. Jesus! Jesus, Ah, tá aí, ó. Muito bem. Fala o segundo, então.
Aí vai pra Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E agora? Fala o quarto, então. Cristiane. Hulk. O Hulk. Fortão, assim, não. Que mais? Homem-Aranha. Tem alguém que gosta do Homem-Aranha? Superman. Superman. O Batman. Tem alguém que gosta do Eu Batman? gosto do Homem de Ferro. Ah, eu gosto do Batman. O Batman é top. Eu O gosto. Batman é Eu top. gosto O do- Homem de eu não gosto Ferro. do Batman. A Nicole aqui disse que ela gosta da Mulher Maravilha. Da Mulher Maravilha. Olha lá. Eu Acho não que o vou pastor começar... Marcos ele vai falar do Mazzaropi, eu acho que é algo mais antigo, né? Olha, é um super-herói também, Chapolin né? Colorado. Chapolin Colorado. Olha só, esse também puxou lá de longe, né, não? Pensa só, eu tô brincando, mas é que faz sentido aquilo que eu quero falar para você. Já assistiram Transformers? Provavelmente sim, né? Então tem o Bumblebee, aquele Camaro amarelo, bonitão. Vinícius assim, é viciado. Olha aí, ó. Eles colocam naquele Camaro tudo que tem, mais um pouco, para ele ficar assim, monstrão. Um baita de um Camaro que você olha e fala, nossa. E aí vem no filme aquele carro fazendo aquele cavalinho de pau e vira assim, e de repente se transforma num robô e sai batendo em todo mundo. Aí um dia eu fui ver o making off do filme, e o cara vindo com o carro, com o Camaro, fazendo aquela curva, cantando o pneu, de repente ele se perde, bam, e bate o carro. Você olha e pensa, gente, que decepção, o Bumblebee bateu o carro. Sim, procura um dia, se você tiver curiosidade lá no YouTube, você vai ver no making off, no erro de gravação, o cara que pilotava o Camaro amarelo do Bumblebee deu uma bordada do carro, se perdeu. O que eu quero dizer para você com isso? Presta bastante atenção nisso que eu quero dizer para você. Gente, masturbação e pornografia é Hollywood. É fantasia, é um comércio vendido para sustentar um vício, não é verdade. Se você procurar tem um vídeo no YouTube do pai, o cara é um cara que fazia efeitos de animação para filmes, assim, tipo filme de super-heróis, sei lá qual que era, e ele faz alguns efeitos com o filho dele, não sei se você já viu alguma vez. E aí o filho dele tá andando, de repente parece que o filho dele tá pulando assim em volta do sofá, é tudo lava. E ele faz um efeito muito bem feito, por sinal. Pornografia é isso. É Hollywood, não é verdade. Assim como um filme do Hulk, assim como um filme do Homem-Aranha, assim como um filme do Transformers, a pornografia é a mesma coisa. É feita por pessoas, atores, na verdade, pessoas perdidas que nesse momento estão indo para o inferno, se não crerem em Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador, o que eu acredito que não, por estar em uma prática como essa, vendendo para sustentar um vício, é uma fantasia. Assim como as propagandas de cigarro antigamente. Agora eu vou voltar lá atrás e eu vou perceber quem que é um pouco mais velho. Quem já viu propaganda de cigarro, daquela que o cara andava assim, um cowboy em cima de um cavalo, de repente ele andava em direção ao sol se pondo, assim. Olha lá os dedinhos lá, ó. Eu também vi dessa. Marlboro. Mas é isso aí, ó. Agora eu vou descobrir os mais velhos aí, ó. Eu fiz 35 anos, vou fazer 36, gente, pensa. Tô ficando velhinho também. E aí é a mesma coisa. As propagandas de cigarro antigamente era o cara no cavalo, assim que você olhava e falava, nossa, que cowboy, que fantasia, que paisagem sensacional, o sol se pondo. De repente ele parava e acendia um cigarro. Aí vinha uma outra propaganda de um cara Que mais legal que é descolado. fumar. Exatamente, esse era o ponto. As pessoas em volta ali, sabe, aquele cara descolado, com um monte de gente ali, e de repente o cara que era descolado acendia um cigarro e todo mundo chegava perto dele e pensava, nossa, esse é o cara. Que legal que é fumar. É fantasia. É Hollywood. Na real, o que acontece? Hoje as propagandas viraram para mostrar a realidade para as pessoas. Isso é um vício que te mata se você não deixar ele de lado. Da mesma forma é a pornografia. Não sei se você sabia disso ou não, mas a pornografia é tão viciante quanto a dependência química, quanto um cigarro. Não sei se você sabia disso ou não, mas eu quero trazer para vocês algumas manchetes que eu achei. Olha a primeira delas. Viciados em pornografia.
A pornografia pode agir como uma droga. Cumpre com requisitos das drogas viciantes. Há uma recompensa imediata. A masturbação e o orgasmo, que no caso é a recompensa, pode ser repetida quantas vezes quiser, de maneira fácil e gratuita. O começo é com cenas mais leves, suficientes no princípio ao estímulo e à liberação da dopamina. O que é a dopamina? É um neurotransmissor que tem no nosso organismo que ele é responsável pela questão de prazer, por essa sensação de prazer. Ou seja, no começo com cenas mais leves, a reportagem diz aqui que é o suficiente para produzir a liberação desse transmissor, que dá a sensação de prazer. E é preciso, ao longo do tempo, um impacto cada vez mais forte, um estímulo cada vez maior, e para isso cenas mais explícitas. E talvez a pessoa não percebe, mas ela já se torna alguém viciada em pornografia. A segunda manchete, que é da Gazeta do Povo, é um site que eu conheço e confio, diz também: pornografia age como uma droga no cérebro. Aquele que consome esse conteúdo se alimenta de uma fantasia sexual totalmente falsa. E aí eu pergunto para você, quantos casamentos são frustrados muitas vezes? Aí eu digo para o jovem, aquele que está casando, aquele que está no caminho e fala, não, um dia eu quero chegar lá, eu quero casar, eu quero me guardar para minha esposa. Primeira coisa, faça isso, é algo muito importante para você fazer. E segundo, cuidado com a pornografia, porque é uma mentira de Satanás e um vício. Quantos casamentos são frustrados porque a pessoa chega lá pensando que vai ser como ela viu no vídeo, e não é. E aí se frustra. Cria uma fantasia na cabeça, e quando chega no casamento ele percebe que é uma coisa diferente e desmorona. É a mesma coisa que você achar que se você fizer assim com a mão vai sair teia. Não vai. É Hollywood. É fantasia. A mesma coisa. Mais uma vez, Satanás mina um pecado no centro da família, que é o plano de Deus. O que fazer, então, para lidar com esse problema? Não sei se alguém tem alguma pergunta. Se tiver, você pode perguntar aí, tá bom? Ou quiser acrescentar, falar alguma coisa a mais. A gente vai num bate-papo aqui. Fica à vontade, tá bom? O que fazer, então, para lidar com esse problema? De forma prática. Então, tá bom, Marquinhos, eu entendi. É um vício, é um pecado. Eu já entendi o que a palavra de Deus diz. Agora, o que eu faço? Em primeiro lugar, se arrependa. O primeiro ponto é esse. É arrependimento. E talvez esse seja um dos pontos mais difíceis para a pessoa que luta com isso. Ela abrir mão do orgulho mesmo ali dentro e falar não. Aquele pastor, como eu li a história ali, com 3 anos de casado, aconteceu aquela situação específica em que a esposa viu, e foram mais 7 anos se arrastando, até que depois de 10 anos de casado, ele abriu o coração e falou para ela. Foram 7 anos se arrastando. Pensa, é muito tempo, é muita coisa. Primeiro lugar, se arrependa. Se tem algo lá dentro que te incomoda nessa área, tem nome isso. É Espírito Santo de Deus, que convence eu e você da justiça, do pecado e do juízo. É Ele que habita dentro de nós, e você, como filho de Deus, selado pelo Espírito Santo da promessa, ele vai te incomodar lá dentro e falar, não, isso não é uma coisa para você. E você sente que está fazendo errado. E você se sente sujo com isso. Por isso eu te digo, confesse. Primeira coisa a fazer é confessar. Fale isso para Deus. Conte isso para Deus. Não que Deus não saiba, porque Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas Ele espera de nós isso. Essa postura de arrependimento. Conte para alguém. Vá para o seu pastor, vá para o seu líder. Tem o pastor Marcos, tem o Luan, as meninas mesmo. Né? Vai para alguém, busca e fala, viu, eu preciso, eu luto com isso, eu tenho essa dificuldade. E aqui é uma certeza, não é uma dúvida. Se você quiser, abra comigo lá 1 João 1,9 para você acompanhar esse texto comigo. Abre lá 1 João, capítulo 1, versículo 9. O que esse texto diz não é uma possibilidade, é uma certeza. Olha o que diz lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é
fiel e justo para perdoar os nossos pecados de toda injustiça. É um fato, se a gente confessar isso, ele perdoa. É claro que existem consequências muitas vezes, mas até mesmo elas a gente tem como superar. Eu já vou dizer para você na sequência. Mas o que eu quero dizer agora, se arrependa. Não existe pecado que não foi pago na cruz. Ah, não, eu não posso me arrepender disso porque é muito sério, muito grave o que eu fiz. Por mais grave que seja, não existe pecado que não foi pago na cruz. Esse é um pecado que já foi pago lá. Primeiro lugar, então, se arrependa. Segundo lugar, busque um relacionamento mais profundo com Deus. A pornografia tira da pessoa o desejo de buscar a Deus. Não é nessa Bíblia que eu ia trazer a outra até eu esqueci, mas numa outra Bíblia que eu tenho, tem uma frase na capa dela pelo lado de dentro ali, de um homem chamado John Bunyan, não sei quantos conhecem, mas a frase diz assim: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Ou esse livro me afasta do pecado, à medida que eu tenho um relacionamento com Deus, à medida que eu busco na palavra de Deus aquilo que Ele quer para a minha vida. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é o manual do fabricante. Você tem o carro e você tem o teu manual do fabricante lá. Aquilo que você precisa saber a respeito do carro, você busca onde? No manual do fabricante. Ah, não, deixa eu ver quantos litros de óleo vai no meu carro, deixa eu ver quanto tempo que eu tenho que trocar, qual óleo que eu vou usar. Quem nos fez? Quem nos criou? Aquilo que nós precisamos saber a respeito está aqui. O problema é que muitas vezes a gente faz como no manual do fabricante do carro. Quando que a gente corre para o manual do fabricante? É quando dá a caca, né? É quando acende uma luzinha esquisita no carro ali, você fala, ih, rapaz, agora tá perto do Natal, mas é em julho que acende aquela luz, você fala, não, tá cedo para acender luz, acende luz só lá em dezembro. Que luz esquisita que é essa? E aí você vai pro manual do fabricante, e aí você vê e fala, ih, rapaz, é feia a pegada. Não deixe para fazer da mesma forma. Não deixe para buscar o manual do fabricante só quando a luzinha acender. Tenha um relacionamento com Deus. Busca um relacionamento mais profundo. À medida que você tiver esse relacionamento com Deus e a palavra, ela vai te afastar do pecado. Ou o contrário, quanto mais nós flertarmos com a carne, flertarmos com o pecado, mais o pecado vai nos afastar da palavra de Deus. A batalha entre luz e trevas é um fato. Talvez a pessoa que luta com isso vai se sentir suja para chegar diante de Deus, fala, não, mas poxa, eu fiz isso, Deus, eu não posso, eu não mereço. Eu entendo, de fato nós não merecemos, mas é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós somos perdoados. Eu me lembro de uma vez de um filho que chegou sujo diante do pai, você lembra dessa história? E o pai vestiu nele uma capa nova, o pai colocou sandálias nos pés, o pai pôs um anel no dedo e falou, esse é o meu filho. E é o filho pródigo. Deus espera de nós esse arrependimento. Deus espera de nós esse relacionamento. Mais uma vez, Gálatas 5,16, que fala lá, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Masturbação e pornografia são guerras que devem ser lutadas e vencidas com armas espirituais. Por isso é tão importante nós entendermos esse assunto à luz da palavra de Deus. Por isso eu fico feliz do Luan ter me convidado para falar a respeito desse assunto e entender que, de fato, nós precisamos quebrar esse tabu e falar a respeito desse assunto com a palavra de Deus. Se queremos que as inclinações do Espírito sejam vencedoras nessa guerra, a gente precisa encher o coração do Espírito, por meio da palavra, por meio de adoração, bons louvores, comunhão entre os irmãos, lutar essa luta juntos, exercer a mutualidade, preciso de você, confessai uns aos outros, orai uns pelos outros, suportai uns aos outros. Eu gosto muito desse texto. É uma situação de guerra, em que o soldado está caído no chão, o outro entra embaixo dele e fala, não, nós vamos juntos. Isso é suportar, é ser suporte. Não é olhar para o Luan e falar, eu tenho que suportar o Luan. A Débora olhar e falar, não, eu tenho que fazer isso, né? Fazer o quê? Não, isso não é suportar. Suporte também é suportar, mas o suporte que a palavra diz é esse. Você estar embaixo e carregar a pessoa.
Assim nós vencemos essa batalha, com armas espirituais. Por isso, se arrependa. Busque um relacionamento mais profundo com Deus. Terceiro lugar, você precisa compartilhar isso com alguém. Isso é um fato. A gente entra de novo naquele ponto que é um ponto crucial aqui. Olha comigo lá, abre um texto lá, Tiago 5,16. Tiago capítulo 5, versículo 16. Olha o que diz esse texto, que interessante. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. A primeira porção do texto está falando para você fazer duas coisas. Confessar o seu pecado mutuamente uns aos outros, confessar os seus pecados e orar uns pelos outros. E é interessante que Tiago, na sequência, ele traz um propósito para essas duas coisas que ele falou primeiro. Confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros. Mas olha a sequência, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Você não precisa me contar, você pode só pensar agora em pensamento, mas teve alguma vez alguma situação específica que você chegou e confessou para alguém e falou, olha, isso estava me incomodando aqui dentro e eu precisava falar isso para você, e de repente você contou, e depois que você conta, parece que você tirou um caminhão das tuas costas, assim, e jogou e falou, fiquei muito mais tranquilo. Nossa, eu precisava fazer isso. Já aconteceu alguma vez? Provavelmente sim, né? É isso que o texto está falando. Confessem uns aos outros. Orem uns pelos outros. Compartilhe isso com alguém. Não deixe isso para você. Sim, eu entendo que se você se ajoelhar agora e você falar com Deus, Deus vai perdoar o seu pecado. Mas o que me garante que a hora que você levantar daqui 2, 3 dias, isso não vai começar a bater forte de novo? O texto está falando, confessem e orem para serem curados. À medida que você conta isso para alguém, você ganha uma pessoa que é o suporte. Uma pessoa que vai ser aquela que vai prestar contas junto com você. O Luan vai caminhar junto e falar, e aí, cara, como é que você tá? Tá vencendo nessa área? Sim, cara, eu tô vencendo. A minha maior dificuldade é quando eu tô de noite, assim. Então tá, então não faz isso. E começa a receber conselhos. E você começa a lutar essa luta com 2 pessoas junto. Não é só você com 3, porque tem mais uma lá em cima junto contigo. Confesse, compartilhe isso com alguém. Esses tempos atrás veio um casal de jovens aqui da igreja e falaram, pastor, posso conversar com você essa semana? Eu falei, pode. Vai lá em casa jantar, a gente janta e a gente conversa. Eles vieram jantar, a gente conversou e depois eles chegaram para nós e falaram assim, viu, a gente queria pedir ajuda de vocês, na verdade. A gente não fez nada, mas a gente gostaria de ser acompanhado com vocês porque a gente está com bastante luta na nossa área da sexualidade. E a gente quer se manter pura, a gente não quer que nada aconteça, então antes que aconteça, a gente gostaria de contar isso para vocês e contar com a ajuda de vocês. Sabe, eu fico muito feliz por essa atitude, porque assim como eu, o pastor Marcos, Deus deu a vocação de exercer isso, o pastoreio, cuidar, e nada melhor para um pastor quando alguém chega e fala assim, eu preciso da sua ajuda. É muito melhor você fazer isso do que você apagar o incêndio. Chegar e falar, ih, aconteceu, e vai jogar água. Não deixa isso acontecer. Ou se porventura aconteceu, se talvez você está escutando e você é alguém que luta com essa área, dobre os seus joelhos, pede perdão para Deus e busca nesse momento. Não espera que daqui para frente as coisas vão ficar mais fáceis. Lembra da história que eu te contei? Foram 7 anos de luta daquele pastor. Ah, não, a partir de agora eu vou ficar um pouco mais tranquilo. Sim, se você se arrepender, se você tiver um relacionamento com Deus, se você contar isso e confessar para alguém. Não tenha medo de contar, porque confessar é cura. É na cruz de Cristo que nós recebemos o perdão dos pecados, mas o texto diz que a cura vem através da confissão uns aos outros. Assim você tem um relacionamento, como eu falei, baseado em prestação de contas, junto com alguém, com o seu liderado, com o seu pastor. Você vai ganhar aliados para lutar essa luta junto com você.
E em quarto lugar, o último conselho, fuja. Não tem o que fazer, fuja. Se arrependa, busque um relacionamento com Deus, confesse uns aos outros e fuja. Corte toda e qualquer situação que possa te levar a cair de novo. Não, o meu problema é quando eu estou sozinho, o meu problema é quando eu estou no quarto e eu fecho a porta, tá bom? A partir de agora, fuja. Entrega a chave do quarto para alguém. O problema é quando eu vou deitar no quarto sozinho. Então, quando você for deitar no quarto, crie um hábito de você pegar o teu celular, entregar na mão de alguém, talvez, e fala, viu, vou deixar aqui, ó. Ou vou deixar ali no corredor com o despertador ligado para poder acordar amanhã cedo. Mas fuja. Substitua isso por novas práticas. Como eu falei, é um pensamento meu, eu posso estar equivocado, mas eu penso que José é tão ser humano quanto eu. A gente precisa fugir. A gente precisa mudar esses hábitos errados por bons hábitos, até que isso se torne uma nova rotina. Pois perceba, a gente mudou a rotina toda. Você se arrependeu, tem buscado um bom relacionamento com o Senhor, tem caminhado junto com as suas lideranças espirituais que estão te ajudando, e agora você corta essa situação específica. Eu creio que Deus pode te dar vitória através desses passos, por aquilo que a gente viu da palavra de Deus. E para concluir, aquela história dizia que a pornografia contava mentiras àquele homem, e que ele aceitava essas mentiras. Quer ver as 3 mentiras que ele falou que a pornografia contava? A primeira delas é que foi a última vez. Ah, não, essa foi a última vez. Até amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo mês, é a última vez. Se a pornografia consegue convencer a pessoa de que ela é a última vez, você não vai contar isso para ninguém. Porque vai ser a última vez. Essa é a primeira mentira. A segunda mentira, você pode parar quando você quiser. Quem geralmente fala isso? Um dependente químico, não é? Um alcoólatra, talvez, viciado com essa dependência química. Ah, não, eu paro a hora que eu quiser. Será? E a terceira mentira. Confessar a sua luta vai te custar muito. Não, você não pode contar porque isso vai te custar muito. A pornografia quer que você viva em segredo. Não, seu casamento não vai se recuperar, sua credibilidade não vai ser reconstruída. Queridos, não foi Jesus que olhou para uma mulher adúltera e falou, vai, não peques mais? As consequências, sim, podem até acontecer. Isso é um fato. Mas não quer dizer que elas não podem ser revertidas. Talvez a pessoa que luta com isso dentro de um casamento vai passar por uma dificuldade que é aquele começo ali, mas vai vencer isso, vai ter propriedade para falar depois para as pessoas, não faça isso, cara. A terceira mentira é que a luta, que você confessar, essa luta vai te custar muito. Mas eu quero te dizer 3 verdades. A tentação perde o seu poder quando nós confessamos. Eu vou repetir, a tentação perde poder quando a gente confessa. A partir do momento que você confessa, você é menos tentado. O pecado perde poder de nos manter fracos quando a gente confessa. A partir do momento que você confessa, você se torna mais forte. Você está cumprindo com aquilo que Deus pediu para você fazer. E terceira verdade. Os vícios perdem o controle sobre nós quando nós confessamos. A partir do momento que você confessa, se isso é um vício na sua vida e você não consegue largar, ele vai perder poder sobre a sua vida. Eu queria dizer para você nessa noite, você nunca vai chegar a lugares diferentes se você continuar percorrendo os mesmos caminhos. Por isso, se alguma coisa Deus falou no seu coração através dessa palavra, faça. Se você quiser que eu disponibilize para você depois o PDF, para você olhar de novo, não, eu quero ver bem certinho o que você falou, eu posso disponibilizar para você. Mude as suas atitudes, mude as suas ações, para que elas se transformem em hábitos na sua vida. Deus pode e faz milagres ainda hoje. Mas Ele nos ensinou que nós podemos nos livrar dos velhos hábitos. Que a gente seja sábio e persista nesse processo de santificação que Ele tem para nós. Amém? Que Deus te ajude a vencer isso se tem na sua vida. Se você não tem um problema com isso, você tem talvez hoje uma bagagem para você compartilhar com alguém próximo de você. Mas se você tem essa dificuldade, busque ajuda.
pense em tudo aquilo que eu falei para você e faça. Amém? Posso orar contigo? Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, privilégio de compartilhar a palavra do Senhor junto com irmãos tão queridos. Obrigado, Deus, pela oportunidade de falar especificamente a respeito desse assunto. Um assunto que é delicado, um assunto que é difícil de ser tratado muitas vezes, mas um assunto extremamente necessário de ser trabalhado à luz das Escrituras. Deus, que o Senhor possa ajudar a cada um a entender, Deus, a dificuldade que é o pecado da pornografia, esse pecado sexual, Deus, que destrói famílias, que destrói relacionamentos, que vai contra o plano perfeito que o Senhor fez para cada um de nós. Deus, nos ajuda nesse sentido, ajuda cada um daqueles, Deus, que tem a dificuldade, que tem esse pecado, que tem essa luta, esse vício muitas vezes, Pai. Que cada um possa olhar para aquilo que foi compartilhado da palavra do Senhor, desses passos práticos, Deus, e na dependência do Senhor, do Teu Espírito, na ação do Senhor, do Espírito Santo na vida de cada um, Deus, essa guerra possa ser vencida com armas espirituais, na força, na dependência e num relacionamento íntimo e profundo contigo. Abençoa cada um daqueles que estão aqui, que participaram. Derrama da tua bênção sobre toda a Igreja Batista em Jardim Mauá, Deus. Cuida da vida do pastor Marcos, da Cris, Deus. Derrama graça e bênção a cada dia sobre a vida deles, das lideranças, Deus, de cada uma das ovelhas deste rebanho, Pai. É o que eu oro, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.